Bom dia novamente. Agora o plenário mais cheio, né? Chegaram os deputados, né? Marcos Oliveira, Ibrahim, Netinho. Vou também... Cadê o Chico? Gente, vou fazer outra denúncia que envolve o governo de Sergipe e especificamente o Banese, porque depois de toda a polêmica envolvendo a Lotese, Marcos, que é a loteria do Banese, onde denunciamos que o governo do Estado estava promovendo a prática de cassinos virtuais com divulgação do Tigrinho lá na Lotese, agora o Banese impôs um sigilo comercial de 20 anos sobre as informações dos contratos que foram celebrados entre o banco e o consórcio Culode Participações S.A. e TCA Informática Limitada, que foram formalizados por meio da Sociedade de Propósito Específico, Betsul Concessionária de Serviços Lotéricos de Sergipe, para a exploração e a operação da Lotese. E esse escândalo, senhor presidente, foi revelado em reportagem exclusiva do Mangue Jornalismo, que solicitou as cópias de eventuais arranjos estabelecidos entre o Banese e as empresas desenvolvedoras ou fornecedoras de jogos de cassino virtual, como a PG Soft e Pragmatic Play, que operassem ou tivessem operado na loteria estadual. Mas, infelizmente, senhor presidente, todas essas informações foram negadas pelo Banese, contrariando a lei de acesso à informação e mesmo com a jurisprudência da Controladoria Geral da União, a CGU, onde estabelece que contratos administrativos devem ser, como regra, públicos, não tem como esconder e colocar cláusulas de sigilo comercial por 20 anos, principalmente em nenhuma operação que já foi denunciada, que está sendo investigada por fazer propaganda desses jogos virtuais. O sigilo é uma exceção admissível apenas em cláusulas específicas e, pelo que consta, esses contratos não estão contemplados nesses casos específicos. É preciso que o Banese, a Lotese e o governo do Estado de Sergipe atuem com transparência nessas operações e ficam a pergunta, por que esse sigilo? Isso demonstra que há algo muito errado e comprova aquilo que já denunciamos antes. Eu irei fazer de forma oficial a solicitação desses contratos e espero ter uma resposta positiva e que não seja a mesma que o Mangue Jornalismo teve, que foi a negação do envio desses contratos para a gente fazer a nossa fiscalização, que é uma atribuição parlamentar. Outros assuntos que eu vou trazer aqui, senhor presidente, é sobre uma reunião que eu tive ontem aqui no meu gabinete, depois da sessão, que eu recebi a professora Graziele Vieira e o professor Ronaldo Marinho, do Programa de Mestrado e Doutorado de Direitos Humanos da UNIT.
O professor Ronaldo, que também é delegado da Polícia Civil, atua com a temática das pessoas desaparecidas, que é um fenômeno que atinge, senhor presidente, hoje no Brasil, mais de 8.000 famílias por ano. E conversamos sobre a subnotificação desses casos e a necessidade de uma lei estadual que trate desse fenômeno. Na verdade, já existe, presidente, essa lei que já foi protocolada, e só que ela foi arquivada. Aí a gente vai ver o porquê dessa lei sobre pessoas desaparecidas, que o delegado, até ele disse que já conversou, porque existia alguns vícios de iniciativa, para a gente ver se pode adequar, para a gente protocolar novamente. E também, senhor presidente. Esse assunto, deputada, já foi tratado no Ministério Público e nós estamos trabalhando uma redação melhor. O Igor esteve lá a pedido da presidência e essa questão já está bastante avançada. Já tinha conversado com o Igor, porque também, senhor presidente, eles têm um guia de informações sobre como, né, as instituições, principalmente a Polícia Civil, possam tratar o caso de pessoas desaparecidas, porque é um caso que envolve, né, a maioria dos casos, senhor presidente, envolve crianças e adolescentes, que tem a ver também com a questão de exploração sexual, né, envolve tráfico de pessoas. Então, eles também solicitaram uma audiência pública. Eu vou solicitar pela Comissão de Direitos Humanos, porque o tema tem a ver com direitos humanos, para a gente também trazer outros órgãos que já trabalham, né? Existe a própria TV Sergipe, já tem um quadro, que já tem algumas informações para a gente dar esse debate, porque, de acordo, né, com o próprio, a própria pesquisa, né, de direitos humanos, estima que no ano passado cerca de 800 pessoas desapareceram em Sergipe. E, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desaparecem 2 pessoas por dia no nosso estado. E quase 40% são crianças e adolescentes. Né? Esses dados chamam a atenção para a urgência de pensarmos políticas públicas que possam proteger todo cidadão, principalmente as crianças e adolescentes, que são as mais vulneráveis para essa situação. Já que também eu quero parabenizar ontem, né, principalmente por causa da luta de pessoas que defendem os direitos das crianças e adolescentes, foi aprovado, né, na Câmara, mesmo com a resistência de algumas pessoas reacionárias, né, e fundamentais, que têm medo, né, de que haja uma maior fiscalização, né, nas redes sociais, para que discursos de ódio não sejam propagados como eles sabem fazer, né, conseguiu aprovar o projeto de lei para que haja uma legislação sobre a divulgação de notícias e questões que envolvem crianças e adolescentes, né? Imagem de crianças e adolescentes, para que haja um controle. Eu acho que é um passo inicial para a regulamentação das redes sociais, para que não seja um território onde, né, situações de violência contra crianças e adolescentes sejam realizadas, mas também que não seja um espaço onde possam destilar a LGBTfobia, racismo, capacitismo, né, machismo e misoginia. Então, foi um passo muito importante, né, mesmo com a tentativa, né, de boicotar, porque quando, né, os bolsonaristas subiram lá na mesa diretora, senhor presidente, e atrapalharam coisa, foi justamente porque naquele dia ia ser votado esse projeto, com a tentativa de não aprovar um projeto tão importante para as crianças e adolescentes. E sobre ainda pessoas desaparecidas, o Brasil possui uma lei que regulamenta a Política Nacional de Localização de Pessoas Desaparecidas, que é a Lei 13.812 de 2019, mais uma legislação local
ajudaria a reduzir o déficit de dados na comunicação entre os órgãos públicos e na circulação de informação para a população sobre direitos e meios para localizar pessoa desaparecida. É fundamental entender melhor esse fenômeno com informações importantes sobre raça, gênero, religião, identidade sexual e etc. E na SSP já existe um núcleo na Polícia Civil que o próprio professor e delegado Ronaldo participa, que cuida dessa questão. Mas é preciso investir mais nele com a criação de protocolos e formação para os servidores e servidoras públicos, além de uma colaboração com as e os pesquisadores do tema, as universidades e bem como o Estado, né, o governo de uma forma geral e também essa Casa Legislativa. Por isso que estou solicitando para o próximo mês, né, de setembro, audiência pública para também convocar a população sergipana que tem algum parente, algum ente querido, algum irmão, amigo que esteja desaparecido, porque tem outros dados, né, desses desaparecimentos, também tem a questão que muitas dessas pessoas foram assassinadas e que seus corpos, né, não foram encontrados. E é por isso que é importante a denúncia, né, de todas essas situações. E a única forma de ter dados é através do boletim de ocorrência. É importante a denúncia, como se faz no programa que tem, né, aqui na TV local, mas é importante, de acordo com a conversa com o delegado, que todas as pessoas que saibam que alguém está desaparecido, vá na delegacia e preste um boletim de ocorrência, né, trazendo todas as informações, que hoje é a única forma de ter os dados é através do boletim de ocorrência, mas a gente sabe que tem uma subnotificação muito grande. E, por fim, senhor presidente, eu vou trazer um pouco, porque nesse final de semana irá acontecer, irão, né, na verdade, acontecer várias atividades aqui no estado do Sergipe, aqui em Aracaju. Algumas delas irei participar, como hoje, logo mais a sessão, eu irei participar do primeiro Congresso Estadual do Movimento de Mulheres Camponesas, que vai acontecer logo mais, a partir das 14 horas, no povoado Betume, lá no município de Neópolis. Eu estarei lá para contribuir com uma roda de conversa sobre conjuntura política e social no Brasil e em Sergipe, e será um momento importante de fortalecimento das lutas das mulheres do campo e da cidade. Fico muito feliz, né, e honrada, né, pelo convite, né, desse movimento tão importante, que é o movimento de camponesas, de mulheres camponesas aqui no estado de Sergipe, que é um movimento nacional que também tem articulação aqui em Sergipe. Também hoje, às 16 horas, acontece, presidente, lá na Universidade Federal de Sergipe, uma roda de conversa que está dentro do circuito do orgulho da parada LGBTQIA+. E o tema dessa roda de conversa é Entre Frequências e Vivências LGBTQIAPN+, no espectro autista. Essa atividade é muito importante e que será realizada, né, hoje às 16 horas, que é uma das atividades, né, que fazem parte da programação do Circuito do Orgulho, que culmina, senhor presidente, como eu falei ontem, na parada LGBT, né, que eu já estou bordando meu vestido, aguardem, que está babadeiro. E quem, né, já colocar aí na agenda para poder
participar. E dizer que esse circuito, né, que a parada é organizada, né, pela AASTRA, né, que é uma associação, né, de pessoas transgênero, mas que envolve toda a comunidade LGBTQIA+, né, e juntamente em parceria com várias outras instituições. E ainda hoje acontece na Casa Linda Brasil o evento Euler Lê Rua da Frente, da escritora Euler Lopes, que lê fragmentos do seu romance em processo, Rua da Frente, que ficcionaliza as trabalhadoras sexuais travestis da Rua da Frente, com participação de 3 trabalhadoras sexuais. Então, quem quiser conhecer um pouco, né, da vivência, porque todo mundo gosta de julgar, mas não tem a oportunidade de escutar o que leva, né, como é a vivência, né, dessas profissionais de sexo que trabalham aqui no centro. Por isso que a gente vai ter essa roda de conversa com elas, que é um evento organizado, né, pela escritora Euler Lopes. Amanhã, dia 22, realizaremos aqui na Alese, na audiência pública, com o tema Promoção da Agrobiodiversidade e Resgate das Sementes Crioulas do Estado de Sergipe, que é de autoria da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, e esse requerimento que foi feito a partir de um diálogo lá em Simão Dias, presidente, né, naquela nossa conversa com eles, com o movimento camponês popular. Será um momento importante para reafirmar as sementes crioulas como fruto da luta camponesa pela soberania alimentar e da resistência das comunidades tradicionais. Amanhã também, né, vai acontecer a festa de comemoração dos 26 anos da Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania, lutando, né, pela democracia e pelo direito de existir com dignidade e respeito. O tema da festa é Unidas pelo fim da escala 6x1 e acontecerá no DOCA Centro, que é um espaço alternativo aqui na Avenida Desembargador Mainá, né, a partir das 20 horas. Então, quem quiser participar do evento e conhecer um espaço, né, que é um espaço bem importante, onde várias pessoas vão lá se apresentar, vários artistas locais sempre se apresentam. No sábado, às 9 horas, na Praça General Valadão, acontecerá o ato pela convocação dos aprovados do Magistério de Aracaju, com o objetivo de cobrar respostas da Prefeitura de Aracaju, que do concurso que ofertou mais de 400 vagas imediatas, deu posse apenas a 175 professores, deixando mais de 250 candidatos sem respostas, né? E esses candidatos, né, aprovados, né, esses estão, né, ansiosos, né, pela contratação, na expectativa, só que a Prefeitura não dá uma resposta de quando isso acontecer. Esse movimento é justo e tem todo o nosso apoio, dependendo da minha agenda, estarei lá. Então, toda a minha solidariedade às, né, professoras e professores que foram aprovados no concurso, né, do Magistério Público aqui de Aracaju. Por fim, né, no domingo, dia 14, senhor presidente, às 15 horas, estarei em Laranjeiras, que irei participar da inauguração da estátua de Mestre Deca, que foi construída a partir de uma emenda parlamentar, né, que foi destinada por nossa mandata em reconhecimento à importância histórica, deputado Adailton Martins, né, e cultural do Mestre Deca, né, para o município de Laranjeiras e para todo o estado, né? Quem não conhece Mestre Deca, ele é uma referência, né, aqui no que tem a ver as festas culturais aqui do estado de Sergipe. E hoje, né, os seus filhos, né, acabam
divulgando, né, resgatando a história, né, desse mestre e de tantos outros mestres da cultura popular aqui no estado de Sergipe. É isso, quero desejar um bom final de semana. A gente está divulgando todas essas atividades em nossas redes sociais. Quem quiser participar, é muito importante que a sociedade sergipana esteja participando dessas atividades e a gente, né, poder construir uma sociedade onde o amor, o respeito, os direitos e oportunidades sejam garantidos para todas, todos e todos. É isso.